Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank, o primeiro desta semana. Esta semana, como lhe disse, enquanto durar esta crise e nós tivermos motivos de novidade, provavelmente iremos fazer mais do que um Think Tank na mesma semana. Ora, esta semana vai exatamente acontecer isso. Para já, terça-feira estamos de regresso, já te expliquei porquê. A plataforma com a aplicação que nós estamos a utilizar está com sobrecarga de informação à quinta e sexta-feira e, portanto, passámos este think tank para terça-feira. O que é que temos para si hoje na agenda? Olha, em primeiro lugar, aquela sugestão que foi feita pelo Jorge Marrão ontem. Aqui eu juntei mais duas hoje, porque nós comentamos sobre tudo a atualidade. E então é assim, na agenda, em primeiro lugar, vamos ter esta crise e as anteriores. Como é que esta compara com essas crises anteriores? E em segundo lugar, vamos descer um bocado mais à atualidade e àquilo que foi aquelas que foram as novidades das últimas horas. Face ao anúncio de que a recessão vai ser maior do que se esperava e também o crescimento do desemprego, nós devemos reeditar aquela ideia do Governo de Salvação Nacional. Mais concretamente, Rui Rio deve juntar-se a António Costa no governo ou deve manter a sua postura tradicional de oposição ao governo. Joaquim Aguiar, por onde é que vamos começar? Bom, vamos começar Pelas crises. Tipificação da crise. Então, Porque esta crise não tem nenhuma comparação, a não ser no grau de recessão que vamos viver, não tem nenhuma comparação com as crises anteriores. Ou seja, uma crise de desequilíbrios, que foi o que tivemos em 2008, 2011, tem um padrão de equilíbrio para se recuperar. Isto é, se está desequilibrado, há de haver uma maneira de voltar ao equilíbrio. Chamou-se a isso políticas de austeridade. Ora bom, hoje a situação que temos é não há padrão de equilíbrio que se possa apresentar para esta crise. Porque esta crise só pode ter um padrão de equilíbrio desde que a crise sanitária esteja resolvida. Enquanto a crise sanitária não estiver resolvida e as economias estiverem congeladas, não há propriamente como voltar ao equilíbrio, porque já ninguém sabe o que é esse equilíbrio. Depois da paralisação da economia, depois de se interromperem todos os fluxos económicos, isto quer dizer que os mercados deixaram de funcionar. Porque os mercados são equilíbrios de fluxos. Quando se interrompe esse circuito, quando se tem ao mesmo tempo uma crise da oferta porque a produção parou e uma crise de procura porque ninguém tem capacidade para gerar rendimentos para aumentar o seu nível de procura, não há um equilíbrio a que se possa voltar. Então, o que é. Joaquim, mas se a crise fosse de curtíssima duração, nós conseguimos manter os mercados praticamente intactos, pelo menos no que respeita aos fluxos. A questão é que nós não sabemos quanto tempo é que vai demorar, é isso? O problema é que, para as expectativas dos agentes económicos, não saber quando é que a crise sanitária termina significa que eles estão paralisados na sua decisão. Não têm nenhuma indicação que lhes permita dizer que é dentro de 3 meses ou é dentro de 6 meses. Ora bom, isto significa que, se não há um padrão de referência que sirva de ponto de atração, o que constitui o ponto de atração é a própria recessão. Isto é, o padrão que se generaliza em todos os comportamentos, em todas as expectativas, é o padrão de que isto vai ficar pior. Ora bom, é aí que o poder político tem uma responsabilidade muito especial. Porque se a crise sanitária está entregue aos médicos e aos laboratórios das biomedicinas, se a crise económica não tem como recorrer ao mercado porque não há funcionamento de mercado, é evidente que só o Estado é que pode intervir neste tipo de situação. E pode intervir neste tipo de situação desde que
a esse mesmo Estado sejam fornecidos os recursos necessários para atuar. Joaquim, mas há aqui uma novidade e é uma novidade importante em relação aos últimos programas que fizeram. E porquê? Porque nós, neste momento, já começamos a ouvir a sociedade civil e a sociedade empresarial a agitar-se por causa da perspectiva de nós ficarmos parados e confinados durante 3 meses ou mais. E neste momento já começamos a ter pessoas e instituições de referência na sociedade a dizer que nós vamos ter que voltar ao trabalho mesmo antes de termos uma solução médica para este problema. E é por isso que esta crise começa por ser sanitária, depois é económica, se vai traduzir numa múltipla crise política. Por um lado, o que é que o Estado pode fazer? Por outro lado, como é que a sociedade se relaciona com as indicações do poder político? O que estamos a assistir hoje na América é uma crise constitucional absolutamente inédita de um presidente que entra em confronto com os poderes dos governadores dos Estados. E, de repente, encontramos a Federação Americana a fragmentar-se em todas as direções. Como estaríamos a encontrar na Europa se não houvesse as instituições comunitárias? Estaríamos a encontrar a fragmentação da Europa. Deixa-me ir aqui ao Jorge. Jorge, esta crise é diferente das anteriores. E os efeitos também, tanto nas empresas como nas pessoas. É muito diferente. 2 ou 3 notas sobre as diferenças. Se nós recordarmos da crise de 2008 e 2011, ela começa por ser uma crise de dívida pública, originada numa crise bancária do outro lado do Atlântico, e que gerou um crescendo das taxas de juros a nível europeu e a incapacidade dos países que tinham dívidas públicas elevadas se financiarem. Paralelamente, alguns países também tiveram uma crise imobiliária, ou seja, nós conseguíamos detectar a origem dessa crise e eventualmente, os instrumentos para resolver. A crise de 29 e depois a Segunda Guerra Mundial são 2 bons ensinamentos para esta crise, por razões diferentes, mas que valeria a pena nós perdermos um pouco de tempo. Na crise de 29 percebe-se o problema dos bancos e da crise monetária. Como é que se resolvia o tema monetário numa federação que era os Estados Unidos? E na altura o famoso liberal Milton Friedman fez um livro que era a História Monetária da América, em que explicou que o erro tinha sido todo feito pelo Banco Central. E, por outro lado, também tinha a ver com a própria estrutura entre banca comercial e banca de investimento. Mas na Segunda Guerra Mundial, por razões, obviamente, da guerra, não foi o caso dos Estados Unidos, porque não tiveram destruição dos seus equipamentos produtivos, houve uma reorientação brutal da economia para a produção militar. E, portanto, aquela discussão que se faz em economia que é, eu tenho capital, tenho trabalho, o que é que eu faço? Canhões ou manteiga? E, portanto, esta é sempre luta. Que era um exemplo que se aprendia nas faculdades de economia. O que é que se faz com o capital? No curso de economia política. No primeiro ano do curso de economia política. Era canhões ou manteiga. E ali era fácil. Faça-se canhões. Esta crise é um pouco igual. Quais são os canhões que têm que ser feitos? E é igual neste sentido. Não tem um objetivo militar, mas tem um objetivo de resolver o problema de saúde. E, portanto, a grande concentração, o grande debate que está a haver, por exemplo, nos Estados Unidos, que estão, no fundo, a fazer um esforço enorme para ultrapassarem esta crise sanitária, fazem o que eles chamam, vão utilizar, na altura era uma legislação que era o Production Act, que era uma legislação de guerra, em que dizem aos privados, tu queres fazer manteiga, mas eu obrigo-te a fazer canhões. E, portanto, orientou-se. Qual é o problema que nós temos em Portugal? O problema que nós temos em Portugal é que nós não emitimos moeda, nem temos capacidade de emitir dívida para decidirmos fazer os canhões. E, portanto, estamos no meio da ponte.
Quando o Joaquim há pouco falava na crise constitucional americana, poderíamos levar ao absurdo perguntar se não é o momento em que os Estados vão querer sair da Federação porque a Federação não quis resolver o problema dos Estados. Aliás, o próprio presidente Trump, numa última conferência de imprensa, disse, quando os Estados começaram a acusar que o governo federal não estava a ajudar, disse, desculpem lá, mas eu não sou um empregado de armazém que vou distribuir o material que vocês precisam para acudir às populações. Portanto, o que propôs foi, isto é um problema vosso. Na Europa, se nós fizermos o espelho, temos o oposto, que é, temos um país como Portugal que está sem poder económico nenhum, nem poder de se endividar, nem tem o soft power, a fazer pequenas ameaças à Europa que vai sair da União Europeia ou que isto é o descalabro da Europa. Bom, eu sobre essa matéria diria que, eu penso que já disse no programa anterior e não sei se vou repetir, é só para consumo jornalístico interno, não tem utilidade nenhuma para a solução do problema. E, portanto, o que é que nós temos que pensar da dimensão desta crise? Se repararem ontem, a linguagem gestual e a própria cara do Ministro das Finanças na entrevista que deu era de uma pessoa... Foi muito elucidativa, Jorge. O body language foi muito elucidativa. Pela primeira vez ele não conseguiu sorrir, ele estava tenso e teve que revelar a dimensão do problema. E revelou porque sabia que o FMI ia anunciar os números que anunciou hoje. E, portanto, só fez essa antecipação. É verdade. Aquilo que os economistas do regime fizeram foi dizer que a recessão era de 1%, aí há 4 semanas, agora já estamos a falar em recessões de 2 dígitos ao próximo dos 10%. Jorge, agora deixa-me pegar nessa questão, porque é um dos pontos que eu coloquei aqui como estando na ordem do dia. O FMI diz que a economia deve cair 10%. A minha pergunta para vocês é, vocês não acham que isto é demasiado otimista? Mesmo sem quererem falar em números? Eu vou talvez explicar às pessoas o que é cair 10%. Eu estive a fazer umas contas, no fundo era saber se nós caíssemos 10%, ou 15%, ou 20%, em que ano é que ficávamos na nossa história recente. Eu vou-vos dar um número que talvez fosse interessante ver. Se nós caíssemos 24%, íamos viver como vivíamos em 1995. Se caíssemos 10%, íamos viver como vivíamos em 2000. Mas a pergunta é, o que é isso, viver como vivíamos em 2000? Eu vou-vos dar exemplos concretos. Micro-ondas. Pessoas que tinham micro-ondas em 2000. Era 33% da população. Sabem quantos micro-ondas é que há agora? 88%. Vamos ver, aspiradores. Havia 67% de agregados com aspiradores, hoje temos 88%. Depois podemos começar a ver o níveis de bem-estar. TV Cabo, por exemplo, que é uma coisa que provavelmente toda a gente agora já tem, mas é preciso lembrar que em 2000 só 29% da população é que tinha TV Cabo. Portanto, o que é importante dizer às pessoas? Quando nós falamos numa quebra do PIB, estamos a falar numa quebra do nosso nível de bem-estar. O acesso que temos a bens e serviços cai drasticamente. E, portanto, era aquela ideia que havia um programa que dizia que os meses deviam encolher porque o salário não esticava. E, portanto, vai-se passar isso. É uma forma de dizer uma coisa, enfim, diria aborrecida, que é nós vamos ter que viver pior, vamos ter que empobrecer. Mas é importante também tranquilizar as pessoas que o mais relevante da solução desta crise não é nós irmos viver como vivíamos no ano 2000, é que o desemprego não suba. Porque o desemprego, vamos lá ver, tudo o que se faz em economia é para manter as taxas de emprego sempre relativamente baixas. E depois devíamos debater um think tank para não me alongar mais. Devíamos debater mas o que é que significa ter emprego baixo? Como é que se chega a ter desemprego baixo? Isto é muito importante nós termos a noção disto. Porque se nós começarmos a introduzir inflexibilidade laboral, se começarmos a dizer que isto não pode ser assim, que não podemos fazer este tipo de medidas a nível laboral, que é ou redução de salários, ou redução de férias, ou aumento de horas de trabalho,
ou diminuição de regalias. Se não fizermos nada disso, a única coisa que estamos a fazer é a sermos, eu vou dizer uma coisa um bocado estranha, é sermos os mais liberais possíveis do ponto de vista de política económica, que é deixar que o mercado se agrave de tal ordem que depois passa a ser um facto consumado. É preciso introduzir a austeridade à bruta. E, portanto, nós, em vez de introduzirmos a austeridade à bruta, deveríamos gerar um consenso do que é que significa nós termos um nível de desemprego baixo. Significa que nós, quer do nível das empresas, quer do nível dos desempregados, nós percebemos o que é que se tem que fazer e as pessoas aceitarem isso. Mas tu aí já começas a ter maus exemplos, não é? Porque no meio destas alterações todas que o Governo decidiu nas últimas semanas, foi tudo a convergir para a inflexibilidade. Olha, nas rendas, não é? Na questão do layoff, ou seja, tu começas a perceber que este estado de emergência e as medidas que o Governo tem vindo a tomar são muito dirigidas para a rigidificação das regras de funcionamento da economia. Porque têm eu acho que pode haver três razões. Uma delas é o estado de negação, que inicialmente o Governo começou a deixar de ter, à medida que foi-se apercebendo a dimensão. A outra é manter um certo saudosismo, julgando que aquilo que os levou ao poder, que é aquilo que os vai manter no poder. Não vai ser. A pergunta é, quem nos tirar desta crise é que vai ter o benefício eleitoral? E o terceiro ponto é querer manter eleitorados que eles próprios, esses eleitorados, ainda estão no estado de negação. E, portanto, o Governo vamos começar a assistir ao que eles chamam a uma sociedade sem transparência, em que o Governo transparece para fora aquilo que as pessoas ainda querem ouvir, mas depois vai tomando medidas, caso a caso, para ir resolvendo os problemas. Deixa-me perguntar ali ao Joaquim se ele não suspeita que os 10% de queda e os 13,9% de desemprego, ou lá o que é, são valores demasiado otimistas, Joaquim. Não é só, não se trata de ser otimista ou pessimista, porque quando estamos perante um horizonte de incerteza, o pessimismo e o otimismo são absolutamente irrelevantes. Porque deve ser a única coisa que não é irrelevante é voltar a insistir no ponto: esta crise não é comparável com as crises anteriores. E, portanto, não venham outra vez com os argumentos da austeridade, porque esses argumentos, com essa palavra, foram usados para criticar uma estratégia de recuperação de equilíbrios fundamentais, quando hoje não há equilíbrios nenhuns a recuperar enquanto não se resolver o bloqueamento, o congelamento por razões sanitárias. Portanto, Joaquim, então, em sua opinião, também não se compreende aquilo que é as declarações sistemáticas, consistentes e quase peremptórias do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, quando dizem que a austeridade não é opção, não é? Porque nós já estamos em austeridade. Não, essas frases, isso preocupa-me, porque a política, em grande medida, é feita com palavras. E preocupa-me quando as palavras são usadas... Joaquim, posso só, para não me esquecer aqui de uma ideia, a melhor forma de explicar a austeridade neste momento é dizer que o Governo aprovou uma legislação em que reduziu os salários das pessoas em 30%. Pois. Que é o layoff. Portanto, nós estamos a usar só palavras para esconder a realidade. Embora, do ponto de vista de... Jorge, ficámos aí com a imagem pendurada e com o som também. Não sei se estás com problemas de som ou se foi novamente um problema da aplicação. Mas quero dizer também às pessoas que... além da ideia que o Jorge estava a transmitir, há outra que é, se o desemprego sobe, e ele já começou a subir, nós já temos empresas que vão encerrar definitivamente, isso comprova as dificuldades em que as pessoas vão viver, porque quando muito vão passar a beneficiar de um subsídio de desemprego e não de um salário. Camilo,
quando o Jorge ficou congelado, interrompeu a argumentação, agora que já está a funcionar, vale a pena recordar que quem inventou o termo austeridade e o meteu no discurso político foram os dirigentes do Partido Socialista. Sim. A ironia e o azar dos Távoras, neste caso o azar do Costa, é que agora vai mesmo ter austeridade da pura e dura quando nem sequer sabe para que é que está a utilizar a austeridade e para que equilíbrios é que tem que conduzir a sociedade. Portanto, quando eu insisto, esta crise não pode ser comparada com a de 2008, 2011, também insisto que os termos que o Partido Socialista usou nessa altura voltam-se agora contra o próprio Partido Socialista, que nem sequer pode dizer porque é que está a impor a austeridade. E por isso é que eu insisto num ponto, já aqui, que a questão mais essencial do programa de ajuda nestas circunstâncias é pagar os salários. É. Não é encontrar fórmulas para aumentar a dívida ou não aumentar a dívida. Não, é encontrar no quadro das instituições europeias um programa para pagamento de salários, manter os rendimentos em fluxo. E há países europeus que estão a fazer isso. Ó Joaquim, então, aquilo que foi o resultado da última reunião do Eurogrupo, em sua opinião, é satisfatório? Ou seja, o recurso que neste momento é praticamente único ao mecanismo de estabilidade europeu versus termos a emissão de obrigações mutualizadas para poder ter meios para os países pagarem salários, esta primeira solução é suficiente para resolvermos o problema da crise e do pagamento de salários? Não só não é suficiente, como ainda por cima vai agravar a crise que já existe. Ou seja, o que se passou no Eurogrupo, e ainda falta ir à reunião da Comissão Europeia, isto é, do Conselho de Ministros, Conselho Europeu, foi o mecanismo do caleidoscópio. O caleidoscópio é um tubo com vários espelhos e umas pecinhas partidas que, pelo efeito dos espelhos, nos oferecem umas imagens muito bonitas. Muda-se a posição do tubo e a imagem muito bonita passa a ser outra. Bom, isto é para quem compra o tubo já feito. Agora, quando nós sabemos o que é que está lá dentro do tubo, a nossa preocupação é, e se o tubo parte, as peças ficam todas soltas. Ora, o que está a acontecer agora na União Europeia é que as instituições ainda não fecharam o tubo do caleidoscópio. As peças estão todas soltas, não quer dizer que não se possa fazer um caleidoscópio com imagens muito bonitas. Não, mas ainda não estamos lá. O que é que eu chamo o caleidoscópio com imagens muito bonitas e com os espelhos para darem de peças soltas imagens geometricamente sofisticadas? Políticas comuns. Isto é pela via de políticas comuns europeias que se exerce a soberania comunitária sem colidir com as soberanias nacionais. A soberania comunitária é para programas de cooperação reforçada para respondermos todos da mesma maneira a um problema que é comum a todos. Ó Joaquim, mas isto parece estar ainda longe, não é? Porque por aquilo que nós vimos de discussão europeia. Não, é que ainda estamos a discutir entre nações sem perceber que o problema que temos é um problema comunitário. Mesmo que a Suécia tivesse um enorme êxito na sua política à la Trump de não impor restrições nem de reunião, nem de circulação, e vamos verificar que, do ponto de vista sanitário,
tudo correu mal, Verdade. mas se nós continuarmos a olhar para a Europa em que cada um escolhe a política que quiser, então, pelo menos, de preservar para a decisão europeia aquilo que são questões vitais para todos. Ora, para todos, a questão vital neste momento é desbloquear o circuito de rendimentos regulares, rendimentos mensais. Porque se não desbloqueia isso, não tem ninguém preparado para arrancar. Porque ficou toda a gente congelada, aqui no sentido estrito do termo, e o primeiro ato a que se assistirá depois dessa abertura das restrições é irmos discutir quanto é que cada um quer receber. Ora, a situação mais eficaz, usando o poder monetário do Banco Central Europeu, é continuar, através dos canais do sistema tributário, a depositar nas contas de todos aqueles que pagam impostos o correspondente à última declaração de vencimentos que as empresas são obrigadas a enviar todos os meses para a autoridade tributária. Isso permitia acabar com a situação de incerteza hoje e impedir que o primeiro ato da recuperação seja discutir quanto é que está em dívida do atraso nos pagamentos. Sim, deixa-me ir aqui ao Jorge. Jorge, a solução do Eurogrupo para ti peca por defeito? Eu talvez gostasse de ressaltar 2 ou 3 coisas relacionadas com o tema do Eurogrupo e com o que está a passar nesta crise e a mistificação que está a querer fazer. A primeira grande mistificação que os governos estão a fazer, e o governo português nisso também segue a mesma linha, é que é o Estado que está a resolver as coisas. Não é o Estado que está a resolver as coisas. É o dinheiro dos credores que eles estão a pedir que lhes emprestem. É o dinheiro dos impostos atuais, dos contribuintes, e é o dinheiro dos impostos futuros, que nós vamos todos ter que pagar, e é o dinheiro dos fundos que vêm da Europa. Portanto, não é o Estado que está a resolver nada. O que está a resolver são fundos que o Estado vai extrair da economia portuguesa ou da economia externa. Extrair da economia portuguesa é muito simples. Tem que tributar mais. Mas pergunta-se, mas que rendimento é que nós vamos tributar se não produzimos? E, portanto, passou a ser um problema e por isso é que esta crise é diferente, porque é uma crise em que a oferta de rendimentos ou a produção de rendimentos parou. Portanto, e então o Estado só pode recorrer ao exterior. Mas quando recorre ao exterior, esquece 2 ou 3 pormenores. O primeiro pormenor é que o Eurogrupo é resultante de um tratado internacional subscrito e ratificado em todos os parlamentos, que tem uma regra muito simples. Não há mutualização de perdas. E, portanto, quando nós falamos em mutualização de perdas, estamos a querer dizer que o Tratado Constitucional Europeu tem que ser modificado. A pergunta é, mas nós temos tempo para pôr 27 parlamentos a aprovar a alteração do tratado? Não. Claramente não. Não temos. Mas então temos de ter imaginação que o Eurogrupo já teve para criar o que também fez com o FMI, que também é resultante da Segunda Guerra Mundial, que é assim, uma data de países contribuem com X para um fundo e os países têm direito a levantar esses fundos até ao montante de X. E, portanto, como dissemos no programa anterior, as perdas foram mutualizadas à taxa de juros. Mas a perda não está mutualizada, porque nós vamos ter que pagar aquilo que nos emprestamos. Portanto, qual é o dilema do Eurogrupo? Quando o Ministro das Finanças diz, não, eu na reunião disse que isto não era ao fim da linha.
eu diria que ele está muito próximo do fim da linha. É verdade. Por uma razão simples. Porque se nós observarmos o que a Alemanha já fez e que diz que vai fazer e que vai pôr na economia, é quase todo o dinheiro que provavelmente a Itália iria precisar. Portanto, a Alemanha já gastou no seu país aquilo que poderia ser ajuda externa. Portanto, nós estamos a entrar numa zona de crise do mais complexo, porque não temos nem a figura institucional para nos resolver, que são os tratados, e, por outro lado, não temos os fundos disponíveis para que isso aconteça, porque cada país, como na América, isto é importante perceber, como país, como na América, cada Estado, está a usar os seus recursos para resolver os problemas dos Estados. Ora, aí voltamos à política. E o que é a política? É a satisfação de eleitorados. E enquanto a opinião pública não mudar, enquanto nós não criarmos líderes que consigam explicar à União Pública, quer na Holanda, quer na Alemanha, quer em Portugal, que é preciso gerar políticas públicas europeias que levem a que os tratados possam ser. Eu já nem diria que os tratados fossem revistos, eu diria que aceitem instituições que permitam que se criem esses fundos novos. Porque há um grande erro que a Europa faz, que é a Europa tem um momento único. Há um historiador que eu penso que é da zona mais socialista, que é o Tony Judd, que diz uma coisa interessante. A Europa é uma construção irrepetível, mas a longo prazo, como está, pode ser uma erosão. Porquê? Porque nós estamos a ver com uma crise desta dimensão. Se a Europa não encontrar uma instituição que resolva isto, nós não temos capacidade, através dos nossos recursos, sem um empobrecimento significativo, resolver o nosso problema. Como é que é possível, como é que se pode explicar isto às pessoas? É olhar para os países que tiveram embargo. Vamos olhar, por exemplo, para Cuba. Vamos olhar para o Afeganistão. Vamos olhar para o Irão. Porque é que eles estão a viver, porque é que eles vivem muito pior que nós? Porque não têm comércio internacional, foram proibidos de trocar produtividades com outros países, foram proibidos de trocar bens e serviços. Ora, quando as economias se fecham, este é o maior problema. Ora, nós vamos precisar de fundos, e o Joaquim tem razão, para pagar aos trabalhadores, para que as economias não se fechem todas, porque a tendência natural do político é a satisfação do seu eleitorado. Ontem os jornalistas perguntavam ao Ministro das Finanças, quase que pondo num ringue de boxe contra o holandês. E eu pensei, o holandês deve ser mais alto e tem de certeza muito mais poder e, portanto, derruba rapidamente o nosso ministro. Mas o nosso ministro estava a responder também ao nosso eleitorado. O holandês respondeu ao eleitorado dele. E este é o problema europeu. O problema europeu é que nós temos classes políticas divididas e por isso é que o Conselho Europeu pode ser decisivo. Mas agora... Deixa-me colocar uma questão. Como é que vocês viram a bravata do Primeiro-Ministro quando diz temos que saber se a Holanda quer continuar no euro? Camilo, eu só para que nós entendamos isto. A Holanda é um país fundador da Europa. Tem muito mais anos de democracia que nós. Está nos 15 mais ricos do mundo. Tem o capitalismo, a economia de mercado, e aliás sempre tiveram connosco no comércio internacional e foram os nossos... Eram concorrentes nossos. Não é? Foram os nossos concorrentes. Estão numa zona económica quase ótima, porque estão no meio de países muito ricos. É muito mais fácil sair de Portugal do que a Holanda. É mais fácil criar-se uma zona euro do norte do que uma zona euro do sul. Porque na zona euro o que eu achei mais impressionante é que a bravata podia ter sido sobre vamos lá ver se a Holanda quer sair da União Europeia. Não, mas no euro. Quer dizer, não há país mais bem preparado para estar no euro do que a Holanda. Joaquim, como é que viu esta bravata? Camilo, vamos ver, é mais importante aquilo que declarou o Papa para uma praça do Vaticano vazia, quando fala da Europa, dizendo é agora que a União Europeia tem que mostrar
a sua verdadeira utilidade. É mais importante isso do que essas conversas entre o ministro português e o ministro holandês, ou o ministro de países. Porque essas conversas entre ministros não se referem ao essencial. A conversa do Papa refere-se ao essencial. Ainda por cima, com a simbologia de quem é que está a falar a uma multidão virtual, quem habitualmente se dirige ao Vaticano, e não tinha lá ninguém. Ora bom, esta simbologia da crise mostra que, tal como a religião deixou de ter os seus fiéis presentes, também os mercados deixaram de funcionar. Não se pode pedir ao mercado que se reajuste quando ele está congelado. Reajusta-se a quê? Reajusta-se à cuvete do gelo, onde ficou a água congelada. Ora bom, isso significa que nós temos que olhar para o campo de possibilidades políticas em duas dimensões completamente diferentes. Continua a haver a dimensão nacional e os eleitorados nacionais e os poderes executivos e legislativos nacionais, mas tem de haver, fora dessa conversa de blocos nacionais, tem de haver uma dimensão para aquilo que são as questões comunitárias. São essas questões comunitárias que justificam a existência de instituições comunitárias que se dirigem ao problema e depois a sociedade e os sistemas políticos acompanham esse movimento. É assim que foi assim que se fizeram as igrejas. As igrejas constituem-se e depois aparecem os fiéis. Ao nível comunitário, vai ser preciso, e é através do problema que se criam as políticas, vai ser preciso ter políticas comunitárias idênticas para todos, para certos problemas. O primeiro, hoje, em toda a Europa, é pôr a funcionar os mercados. Não é possível pôr a funcionar os mercados se congelar os fluxos de rendimentos. Ao menos esse que seja posto em movimento. Eu todos os dias de manhã, quando aparece água quente na torneira, eu recordo este problema dos circuitos. É que ainda há quem consiga pôr a circulação do gás e da energia elétrica para que a água quente exista. Ora bom, nós precisamos ter estes serviços mínimos ao nível dos fluxos económicos. O serviço mínimo é a distribuição de salários. Se interrompem isso, já não vai ser possível reconstituir. E atenção que agora o Jorge desapareceu. Ó Joaquim, enquanto o Jorge não reaparece, deixa-me colocar outra questão. Primeiro, o Presidente da República, que andava muito desaparecido, agora parece que fala dia sim, dia não. Isto quer dizer alguma coisa? Número 1. Número 2.